terça-feira, separar a terça-feira para assuntos profundos, para assuntos misteriosos, né? A terça-feira tem essa característica de nós irmos fundo na Bíblia, né, Luciano? Nosso católico hoje convertido ao cristianismo evangélico, né? Mas Jesus é um só, católico, evangélico, Jesus é um só. Mas hoje eu resolvi trazer uma palavra mais filosófica para crescimento de vocês. Porque afinal de contas, por que ser de Jesus? Não é verdade? As pessoas perguntam, mas para que eu preciso me converter? Para que me entregar para Jesus? Está tudo normal na minha vida, não preciso de nada. E hoje o mundo oferece tantas situações físicas avantajadas e o prazer ele é imediato, o consumo, né? Eu quero comer alguma coisa, eu disco, a coisa chega em casa, eu quero comprar um carro, não tenho dinheiro, divido em 50 vezes. Então, hoje, o mundo facilita o prazer, facilita o desfrute. Por que eu tenho que me entregar para Jesus? Aí eu fiquei pensando, não é fácil hoje pregar o Evangelho. Às vezes é preciso que a pessoa passe por alguma situação difícil para ela buscar alguma coisa sobrenatural. Senão ela não tem uma inclinação natural para ir para Deus, ou normal, espontânea para ir para Deus. Mas uma coisa eu percebi na palavra, está lá em João, abra lá em João 15, que Jesus me falou sobre isso, por isso que veio esse assunto. João 15, 16, olha que interessante, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está lotando a terça-feira, semana passada tínhamos mais de 100 pessoas aqui. Olha aí, eu acho que nós vamos subir mais, nós vamos ficar aqui embaixo. Viu? Glória a Deus, né? Amém. Ó, João 15, 16 diz assim, ó, Jesus falando, não me escolhistes vós a mim, mas eu, disse Jesus, vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Engraçado, então Jesus nos escolheu, Jesus foi lá na sua infância, te guardou, te livrou do mal, te livrou da doença, te curou de alguma enfermidade, te livrou do homem mau, porque hoje temos milhares de crianças desaparecidas por ano no mundo, milhares desaparecem, existe tráfico de crianças, existe rapto, existe tudo, comércio de órgãos, esse mundo é maligno, mas Jesus separa alguns, fala, eu quero que você seja meu, Ele nos escolheu, que forte, então Jesus nos escolhe para uma vida nova. Eu digo, por que isso? Por quê? Porque a resposta é simples, existem duas vidas, e eu para começar isso já vou tomar o meu café, que o único pregador que toma café sou eu, se vira alguma na internet é plágio. Existem duas vidas, uma física, outra espiritual. Uma visível, que é essa que nós nos relacionamos, né? Engraçado, nós temos vida em nós mesmos, nos relacionamos com a matéria, os 5 sentidos, temos os prazeres, temos as lutas, temos os órgãos de defesa, enfim, temos esse relacionamento tridimensional com o mundo material. Mas existe um mundo invisível, que muitos não entendem que existe, mas não é porque não enxergue que ele não existe, né? A Bíblia fala que existe o mundo sobrenatural, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, diz Paulo aos Coríntios, abra lá, que, olha aqui, ó, verso 4, capítulo 4, verso 18, Paulo fala que as coisas invisíveis são mais reais do que as visíveis. As invisíveis são eternas. Olha só a vitória, 2 Coríntios 2, 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, então tudo é temporal, até o universo é temporal, ele vai acabar, uma hora acaba, uma hora o sol esfria, uma hora um planeta se choca com um meteoro, uma bomba explode, alguma coisa acontece e as coisas mudam. Quantas vezes já tivemos mudanças nessa terra, mudança no eixo, explosões, pancadas de meteoros que mudaram até
a estrutura da Terra, trouxeram eras glaciais, e a coisa depois continuou. Então tudo passa na matéria, no físico, mas as coisas invisíveis, diz Paulo, são eternas. Então, não vermos, mas elas existem. E mais, diz Paulo que as coisas criadas no físico foram inspiradas no que é invisível. Então, primeiro surgiu lá, para depois Deus falar, agora eu vou criar alguma coisa física parecida com o que existe lá. Onde está isso, pastor? Romanos, capítulo 1, abra lá. Fabinho, abra lá. Estava com saudade do abra lá, né? Lá nos Estados Unidos não tem esse negócio de abra lá. Só aqui, viu, irmãos? Só aqui, olha que coisa linda. Olha só, verso 19, Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, olha aí, ó, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então a pessoa olha a coisa criada e fala, é impossível que não exista coisa invisível criada previamente por Deus. Interessante, a inspiração começou lá, para vir para cá. Então existe o mundo visível, existe o invisível. Como você não vê o invisível, então existe uma coisa que Jesus inventou chamada fé. Ele é o autor e consumador da fé. Por isso que eu falei que Jesus que inventou a fé, porque ele é o autor e consumador da fé. Está lá em Hebreus capítulo 12. Sendo ele o autor e consumador, ele quer que você creia, para você poder entrar e desfrutar deste mundo espiritual. Mas pastor, existe mesmo? Se você está com dúvida, você está fazendo-se de homem natural, literalmente, como está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Abra lá. Vocês podem ir anotando, vocês. É um estudo bíblico, não se trata de uma pregação clássica. Não é? 1 Coríntios 2, 14. Olha que linda essa passagem. Estão assistindo aí ou estou assistindo o Jornal Nacional? Estou assistindo, que bom, né? Estou largando as trevas aos poucos. Ó, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. As coisas de Deus. Que coisa de Deus, pastor? Igreja, corpo de Cristo, ceia, oração, Jesus. Crer, não crer, orar, não orar, buscar, comunhão. Coisas espirituais são loucura para os homens naturais. Homens biologicamente que vivem o dia a dia aí fora, sem buscar pela fé as coisas invisíveis. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se entendem, elas se discernem espiritualmente. Mas não é porque a turma não acredita que não existe. Uma pena que não acredita. Acredita só no ver. A ciência se baseia na experiência. Se não tocar, se não provar, não existe. Mas não é verdade. Porque Tomé também falou assim, se eu não tocar em Jesus, não acredito que ele apareceu para vocês. Porque estava todo mundo reunido, lá depois da morte e da ressurreição de Jesus, e os apóstolos, Jesus se apresentou entre eles, com a porta fechada. Eles conversaram com o Senhor. Mas Tomé não estava naquele dia. Passou um tempo, Tomé estava com ele, Jesus falou, escuta, passe já convosco novamente. Aí ele falou, Tomé, vem cá, toca aqui no meu cravo, toca aqui do lado que você quer tocar. Aí ele, Senhor meu, Deus meu. Aí Jesus falou, pois é, Tomé, que bom que você creu, teve que ver para crer, mas mais bem-aventurado, mais abençoado aquele que não vê e crê. É o seu caso, é o caso de vocês. É o caso de você que assiste, que às vezes tem dificuldade, mas será que Deus está me ouvindo? Está, mais que ouvindo, está do teu lado, e mais, em muitos ele está dentro dele, ele habita no meio de nós. Mas por quê? Mistério, mas real. O ar não entra pela tua respiração e não joga o oxigênio no sangue, que é o maior mistério químico, físico-químico que esse.
Na hora já passa para o pulmão, passa para o cérebro, oxigena, faz sua célula funcionar. Antigamente não se sabia, hoje se conhece o mecanismo. Espiritualmente ele é real. Um dia Deus vai explicar como a coisa invisível se conecta com a visível. E daí, aí está a fé. Você não vê, mas você crê. E sabe que está sendo visto. E sabe que pode se relacionar. Isto é vida espiritual. Isto é vida espiritual. É você mover o poder daquilo que você não vê. Porque está à tua disposição. É fantástico isso. E digo mais, a vida física existe, ela é gostosa, ela é gloriosa. Então você come, você bebe, você desfruta. Jesus foi falado já, ele gostava de comer bem, se alimentava. Onde se vê Jesus, Jesus está comendo. Na mesa, aqui, festa ali, casamento aqui, ali. Jesus participava, era ativo. Nós também temos que viver essa vida, aproveitá-la. Só que ela per si não satisfaz a tua alma. O comer, o beber, o ter, o ser. Hoje eu sou não sei o quê, eu tenho muitos diplomas, eu tenho muitos carros, eu tenho muito não sei o quê. Não satisfaz tua alma. Hoje eu atendi um paciente, não vou nem falar o nome porque talvez ele volte aqui um dia. Falei, o que você fez no braço? Rapaz bonito, 25 anos, 24 anos. Doutor, eu tentei me matar esse ano passado. Agora, tem tudo. Não tem felicidade. Falei, creia em Jesus. Agora, 5 horas da tarde eu tenho um paciente. Agora, rapaz bem, bonito, forte, bem de vida, da Alphaville. E aí? Não há paz, não há Deus, não há satisfação plena, porque só Deus pode preencher a alma do homem. E mais, esse mundo você pode ter tudo, riquezas, belezas, iguarias, viagens, tudo, mas nada se compara com o que Deus está preparando lá em cima para você. Isso está lá em 1 Coríntios mesmo, vira aqui, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9, olha aqui, 1 Coríntios 2, 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, olha aí, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, quer dizer, não subiram à sua mente, são as que Deus preparou para os que o amam. É muita coisa boa. Porque todo mundo pensa que vai para o céu bater asa. Tudo bem aí? Tudo bem. Como é que está Chuang? Quantos milhares de anos já passaram? Há uns 10 mil anos. Vamos continuar. Até quando? Até um dia. Não. Isso é ignorância. Vamos povoar o universo. Vamos descobrir o que há detrás dos buracos negros. Vamos viver uma eternidade que não sobe ao nosso coração. Onde não há mais bloqueio de tempo e espaço. Onde as cores são muito mais lindas do que as que nós vemos. Onde o som dos anjos são muito mais lindos do que as sinfonias que nós ouvimos. Onde o desfrute existe da vida verdadeira. Não subiu ao teu coração que Deus está preparando para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Está escrito aqui, Mas Deus, verso 10, nos revelou pelo seu Espírito. Então aquele que crê começa a desfrutar agora da realidade espiritual. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Então existe um Espírito humano, que é a tua consciência, que é a tua mente, que é o teu pensamento humano. Esse Espírito é o Espírito do homem, que está nele, que é formado pela cultura, pelo aprendizado. A Bíblia fala que Jeová forma esse espírito dentro do homem, está lá em Zacarias 12, 1. Jeová é quem forma esse espírito natural. O homem natural tem um pensamento racional. O raciocínio é isso, eu tenho 2 pensamentos, chego a um terceiro, coisa que os animais não têm. Eu exploro, eu investigo, eu crio. Isso é digno dos homens. É o espírito humano, é o espírito do homem. Agora existe o Espírito do quê? De Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E quando você recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se amalgama ao teu espírito. Mostra para você coisas sobrenaturais. Ensina você a palavra verdadeira dentro do teu coração. Aí forma um terceiro. Um glorioso Espírito chamado Espírito de Cristo.
que é a mente de Cristo. Aí você pode ler aqui no final do verso, ó, no final do capítulo, verso 15. Mas o homem que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é entendido ou discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, o pensamento de Cristo é fruto de você ler a palavra e fruto de você ter o Espírito Santo formando essa palavra dentro do teu espírito, dentro do teu pensamento. Então deixa o pensamento humano e entra um novo pensamento sobrenatural, é o pensamento espiritual, é a mente de Cristo. O que é mente de Cristo? Pensamento de Cristo em mim. Como é que eu adquiro? Pela palavra. A palavra vai gerando em mim uma nova criatura. 1 Pedro 1,23, abra lá. 1,23, está aqui, ó. Sendo de novo gerado. Então o ser humano ele é gerado de novo, não no físico, porque não interessa para Deus você nascer de novo no físico, por isso que não existe reencarnação, isso é engodo. O Joãozinho hoje não pode ser Mariazinha amanhã, que negócio é esse? Ele fica até bem, inclusive. Que negócio é esse? Você é você, acabou. Você é único para Deus. E você pode ser gerado de novo como? Verso 23, de novo gerado não de semente corruptível, que é a semente humana, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então essa palavra gerada no seu pensamento, na sua mente, é a mente de Cristo, que não morre, dura para sempre, ela vai continuar na eternidade. Aleluia. Por isso que eu digo que nós vamos nos conhecer na eternidade. O que valeu ter comunhão aqui, chegar lá não conheço vocês? Fazer o que lá? O pessoal estranha. Aquele pastor Marcos me batizou. Faço que estou com esse homem desde 77, a primeira vez que eu ouvi. Ele tinha um cabelo por aqui, maior que o do filho. Pastor Marcos, sempre nos acompanhamos, sempre juntos. Me batizou, pastor Marcos. Agora chega lá, quem é você, loirão? Te conheço em algum lugar? Não sei. Imagina. Então nós vamos nos ver no céu, sim. Jesus falou assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, José. Ora, tudo bem, eu gosto de Jacó, José, acho legal, mas eu quero estar com vocês também. Os japoneses lá, vou fazer o que lá? Conversar com Isaac, não tem muito o que conversar com Isaac. Não tem muito papo. Agora com vocês eu tenho. Olha, Jesus sabe disso. Pensar que lá ninguém vai se conhecer. Não tem fundamento, porque Jesus preza a comunhão. A comunhão é fundamento da obra de Deus. Se tivermos amor uns pelos outros, tudo se faz ao redor da comunhão. O perdão que eu preguei a semana passada propicia comunhão. Deus quer comunhão, Deus quer unidade. Para chegar lá não conhecer, que é isso? Chegar lá, nós vamos celebrar a vitória. Por isso que por muitas tribulações nos importa chegar lá, no reino de Deus. Então, amados, se a vida é só na terra, Paulo fala que nós seríamos os miseráveis. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Abra lá. Vocês vão anotando dúvidas, viu? Eu quero deixar um tempo para dúvidas, que eu sinto que vocês têm muitas dúvidas e vão embora às vezes com dúvidas. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala assim, como está aqui no verso 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, ou seja, o que Deus pode propiciar para mim aqui, porque eu oro, Deus cura, eu oro, Deus me dá um emprego, eu oro, Deus me dá uma propiciação de uma bênção material, eu oro, Deus resolve o meu problema na justiça, nós oramos, as coisas acontecem, então, mas tudo bem, são coisas físicas, mas se eu esperar por Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, por isso que eu digo, prega-se muito o aqui e agora. Não, Jesus pode te dar isso, te dar aquilo, é importante. É importante a resolução dos problemas. Aliás, eu acho que a maior chamativa para o reino é você necessitar de alguma coisa e Deus te dá. É o que acontecia. Os leprosos iam lá, Jesus curava. Os mancos iam lá, Jesus curava. Os cegos iam lá, Jesus curava. Jesus curava tudo. Jesus propiciava tudo. Alimentava todo mundo. Mas o mais importante, ele falou: os teus pecados são perdoados. Mais importante é você entrar no reino. Mais importante são as coisas espirituais, invisíveis e reais. Entenderam? Então o mundo invisível, ele é mais real. Então mais importante do que esperar nessa vida, que todo mundo prega muito este mundo, tudo hoje é versado nisso.
gira ao redor disso. Você vai para a igreja? Não, agora eu tenho uma nova firma, agora minha vida está confortável. Ótimo! Deus nos dá todas as coisas para dela aproveitarmos. Está lá em Tessalonicenses, Deus nos dá tudo. Nos abençoa, 1 Timóteo, tudo. Né? Não precisa ser rico, mas tendo o que você viver com conforto, está maravilhoso. Mas o mais importante é a ressurreição. Porque essa vida é rápida. Essa vida é rápida. Hoje fiquei sabendo, uma moça que trabalha conosco em casa. Cadê a dona Zeni? Né, dona Zeni? Rapaz de 20 e poucos anos, sobrinho de uma mocinha que trabalha conosco lá, uma senhora, mocinha. Ela tem sobrinho de 20 e pouco. Faleceu do nada. Drogas, não sei o quê, deu um espasmo cerebral, morte com 20 e poucos anos, 25 anos. Acabou, foi enterrado ontem. E aí? Pensa bem, irmão. O que é essa vida? Nada. A Bíblia fala que essa vida é um sopro rápido. É um vapor que hoje está aqui, amanhã vai embora. Está lá em Tiago, capítulo 4. Abra lá. Olha aí, ó. Glória a Jesus, vocês estão preocupados? Olha aqui, Tiago 4. Olha aqui, ó. Verso 13. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Então imagina o Gugu, né? Não, esse ano 2020 vou fazer isso, vou fazer aquilo, a emissora vai crescer, o trabalho vai crescer. O que está escrito aqui? Verso 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A Bíblia falando, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Num minuto, muda tudo. Num segundo, muda tudo. Porque o que é a vossa vida, verso 14, é um vapor que aparece por um pouco e depois some, se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Daqui que vem aquele negócio, né? Se Deus quiser, vou fazer isso, se Deus quiser aquilo. Aqui está a passagem. Né? Se Deus quiser, vou lá, está certo. Não está errado. Então, amados, qual a nossa segurança nessa vida material? Nenhuma. A Bíblia mesmo não dá segurança. Em Lucas também tem aquele homem que diz, oxa, tenho tantos bens, vou comprar mais galpão para colocar todos os bens que eu tenho, para minha alma curtir, aproveitar, se deleitar. Aí, o que diz a palavra? Louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Para quem será? As coisas materiais, irmãos, não levam a nada, são maravilhosas. Jesus quer dar tudo para você. João capítulo 10, Jesus nos dá tudo. Olha aqui, ó. João 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Porém, eu vim, disse o Senhor, para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, Jesus nos dá vida em abundância. Erro dizer, não posso fazer isso, aquilo. Vivam a vida intensamente com Jesus. Aproveitem na comunhão, aproveitem na bênção, aproveitem mesmo, mas não esqueçam de se preparar para a eternidade. Para a eternidade, a vida ressuscitada, porque ela é real. Volta para 1 Coríntios, capítulo 15. O mais forte é a ressurreição. Irmãos, a coisa que mais impactava na pregação de Jesus, quando ele estava aqui, não eram só os milagres que ele fazia, mas a doutrina e a realidade da ressurreição. Olha aqui, ó. Verso 12, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Até hoje tem gente que duvida que vai voltar. Interessante isso. Tem gente que crê que não vai voltar mais. Não vai ver o pai morreu, nunca mais. Como não? Olha aqui que está escrito. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, verso 13. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação. E também é vã nossa fé, a vossa fé. Olha que linda a palavra. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Olha que lógica de Paulo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha que lógica! Se esperamos em Cristo só nesta vida, já tinha lido, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Então os que estão em Cristo morreram, vão voltar. E em breve. Olha aí, ó. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, verso 21. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então estar em Jesus é ter vida eterna. Guarda isso, meus irmãos. Mais importante do que tudo que se pode ter nesse mundo é ter vida eterna. Talvez você não tenha noção do que é isso. Ter vida eterna e não mais morrer. E já nesta vida participar do poder sobrenatural. É já nesta vida poder mover o poder sobrenatural de Deus. São as virtudes do século futuro. Fantástico. Você ora, as coisas acontecem. Que maravilha. As coisas impossíveis acontecem. Ah, mas pastor, já não temos visto como antes. Falta ousadia da igreja. Falta poder da igreja, falta santidade da igreja. Falava eu com o Fábio agora, independente de placas, as igrejas hoje no mundo são empresas mais do que reunião de cristãos. Viraram empresas econômicas. Então precisa entrar dinheiro, precisa gastar nisso, precisa investir nisso. Só que Jesus quer a simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, abra lá. Olha lá. Olha só. Verso 3. Paulo falando de novo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Cristo é simplicidade. Cristo é... Não há cerimônia com Jesus. Senhor, não tem ninguém que me coloque naquele tanque para eu ficar curado. Já há 36 anos que eu não ando. Mas só que na hora que vem o anjo para mexer na água, os que mais rápidos vão primeiro e o anjo só cura os mais rápidos. O anjo faz acepção de pessoas. O anjo é um anjo injusto. Porque aquele coitadinho estava 36 anos no tanque de Betesda para ser curado e ninguém o colocava ali. A turma queria que todo mundo pular na água para ser abençoado pelo anjo. E Jesus falou o quê? Levanta e anda. Aleluia. Vai, não peques mais. Para não ter acontecido coisa pior. João capítulo 5, verso 14. Vai, anda. Simplicidade de Cristo Jesus. É assim que temos que agir. É assim que temos que ser. É a realidade espiritual. Porque, infelizmente, quando eu falei que tem dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico tem um dono. O mundo físico tem um príncipe. O mundo físico tem a sua direção sobrenatural. Apesar de não entender isso, apesar de não compreender, existe um príncipe neste mundo. João 14, 30. É Jesus que está falando, não sou eu. Abra lá. Esse mundo é controlado. João 14, 30. Olha lá. Olha só. Jesus falando, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Príncipe desse mundo. Então existe um príncipe neste mundo. Jesus não é o príncipe deste mundo. Olha aqui, em João 12 também, olha aqui no verso 31, a mesma coisa. Jesus falando, em João 12, 31, agora é o juízo deste mundo, e agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo, irmãos? Que espírito é esse que domina este mundo, que domina as pessoas? Quem é? Lucas 4, 5. Ai, pastor, você vai falar do diabo? Eu não gosto que você fale disso. Não fala dessas coisas. Ninguém gosta de ouvir isso. Lógico que não. Quem é que gosta de falar de Satanás?
Mas tem, porque é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lucas 4, 5. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo. Isso depois do jejum de 40 dias de Jesus. O diabo queria tentar a Jesus. Primeiro tentou com as pedras, que queria que ele transformasse em pães. Aí ele pegou Jesus e levou para um alto monte e mostrou no momento de tempo, numa visão fantástica, todos os reinos do mundo. Aí disse o diabo: olha só o poder deste mundo, Jesus. Olha os shopping centers. Olha só a internet. Olha só a missão para Marte, para a Lua. Tudo isso, que lindo, que maravilha. Aviões, carros possantes, glória humana. Aí o diabo falou: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Olha o que o diabo falou para Jesus: porque a mim me foi entregue. Olha na mão de quem está esse mundo. E dou a quem quero. Então o diabo falou: está vendo aqui, Jesus? Tudo isso aqui, tudo isso é meu. Foi-me dado, Jesus, e eu dou para quem eu quero. Será teu se tu me adorares. O diabo tentou a Cristo com esse mundo. E Jesus falou que esse mundo tem um príncipe, que é Satanás. Este mundo tem um principado. Não é um, são milhões e milhões estruturados em ódio para destruir o ser humano. Para destruir e roubar a tua alma de Jesus. Mas que palavra difícil. Não gosto de ouvir isso. Prefiro o meu coach. O meu coach não fala assim: mas o teu coach tem que aprender, que você tem que aprender a pesar as trevas. Não dá para fugir da realidade. Efésios capítulo 2, abra lá. Deixa eu acabar para ele trazer outro cafezinho mais quente. Efésios capítulo 2. Você não sabia que o pastor Lenilton era assim, né? Sabia já? Então tá bom. O que eu falei? Efésios, nossa cantora de Jesus. Efésios capítulo 2. Olha só. 1 em diante. E Jesus vos vivificou quando estando vós mortos em ofensas e pecados. Então o ser humano ele está morto e pensa que não. O ser humano aí fora está morto. Mas como, pastor? Que loucura é? Loucura é, mas espiritualmente estão mortos. Porque não compreendem as coisas de Deus, porque não conhecem o poder de Deus, porque estão debaixo de um jugo que não enxergam, que são os principados e potestades. Mas que é isso? Preto velho, macumba, quer ouvir o termo claro? Espiritismo, está tudo aí. Rede Globo, os orixás, globeleza de Satanás, está lá, os espíritos dominando, é verdade. Olha aqui, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, porque esse mundo é do diabo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então existe um espírito que opera fazendo com que as pessoas sejam desobedientes. É o espírito que opera nos filhos da desobediência. Olha aqui, entre os quais todos nós antes também andávamos, diz Paulo. Ele também era assim, olha aqui, andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então as pessoas são filhos da ira. A pessoa fala assim: eu sou eu, ninguém manda em mim. Mentira. A pessoa, se não é de Jesus, não é batizada nas águas, ela está sob domínio satânico. Ai, pastor, parece aquele filme da sexta-feira 13. Halloween, mas é pior que isso. Aquilo lá é só uma amostra grátis de Satanás, para te atrair. Mas é verdade. A quem não está com Jesus, infelizmente, está debaixo do poder das trevas. Dia que a pessoa fica livre disso, vai sair no nosso livro de batismo. Dia do batismo. Dia do batismo você se desprende das garras de Satanás. Você sai do poder das trevas. Mergulhou nas águas, você é revestido de Cristo. Sai daquelas águas blindado, protegido, revestido, liberto. Sem batismo, está sujeito ao mal. Mas não é bem assim. Vamos esperar para ver. Vamos esperar, eu tenho 60 anos quase. Quase, né? 35 de evangelho. E sempre estudando esse assunto. Tive uma boa escola, essa casa. Pastor Olavo.
Aí batia aqui, batia ali, falou, esse homem tem razão. Loucos os que largaram. Porque a realidade é essa. Loucos os crentes que se desviam dessa visão da guerra espiritual. Você tem que entender que existe uma guerra e que você está do lado certo. Por quê? Olha só, que continua lendo o texto. Então, quem não está com Jesus é naturalmente filho da ira, como os outros também. Verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida, ou seja, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou. Isso é forte. Então é uma coisa que já aconteceu. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, com Ele, e nos fez, não é que nos fará, nos fez, Fabinho, assentar nos lugares celestiais. Essa é a diferença. Quem está em Cristo já se assenta espiritualmente nos lugares celestiais. Então, embora esteja nesse mundo, nessa terra, nesse planeta, mas a alma já se assentou lá, já tem uma representação lá. Então, quando fala glória a Deus, aquilo é uma bomba atômica no inferno. Bum! Aleluia! Quando o servo de Deus fala aconteça em nome de Jesus, aquilo é uma ordem que vem de cima para baixo. Por quê? Porque já se assentou nos lugares celestiais. Então, quem está com Cristo, recebeu a Cristo e se batizou, se assenta nos lugares celestiais. Então, uma das propriedades do batismo, ressurreição naquela hora, não do seu corpo físico, isso vai acontecer lá no futuro. Na volta de Jesus você vai ressuscitar. Mas antes de ressuscitar com Cristo na carne, você ressuscitou já no Espírito, então o Espírito já está ressuscitado. Esse é o mistério do batismo. É mesmo? É. E por isso que você tem poder contra as trevas. E por isso que o diabo não quer que você saiba disso, que senão você desfruta dessa realidade, arrebentando o poder do mal. Eis que vos dou poder, Jesus disse lá em Lucas 10, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Isso porque você está assentado nos lugares celestiais, colocado por Cristo. Aconteceu isso aonde? No batismo. No batismo existe uma transferência. Você é transformado, tirado das trevas e colocado na luz. Romanos, capítulo 6. Tem que estar preparado para essa turma, viu, Marcos? Não é fácil aqui, estou no meio de feras. Feras intelectuais, lógico. Apóstolo Cleus, Fabinho, dos Estados Unidos, grandes mestres aqui, ocultos. Está lá o meu sósia, presbítero Enio, com a sua esposa, nossa indiazinha de Jesus, a Aninha. Romanos capítulo 6, olha só, olha o que diz a Bíblia. Olha aqui, ó. Verso 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Existe uma ressurreição da tua alma, uma novidade de vida que acontece no batismo. É isso que acontece no batismo, ressurreição. Entenderam, irmão? Então não é pouca coisa ser de Jesus. Então para que ser de Jesus? Não, para ganhar o quê? Poder sobre o diabo. Para ganhar o quê? Vida eterna. Ressurreição. Fora todas as benignidades que já vêm de cara. Todos os brindes que Jesus dá, os miminhos logo de cara. Você se converte, Jesus começa a te dar presente. Mas fora isso, Jesus falou lá em Mateus e em Marcos também, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, e tudo para trás, não que é para largar, deixar filosoficamente, tem gente que larga todo mundo por aí, não é assim. Não há ninguém que tenha deixado este mundo, não receba 100 vezes mais nesta vida, em irmãos, irmãs, em tudo, em bens, e no futuro, a vida eterna. Então, depois de tudo isso, ainda vai ter a vida eterna. É muito bom. Então, não vale a pena não ser de Jesus. Não vale a pena os prazeres carnais por pouco tempo. Percebe? É real. Por isso que Jesus falou, lá em João capítulo 18. Olha aqui, ó, volto a insistir para vocês. Ele falou para Pilatos, jogou na cara de Pilatos e de todo mundo. Verso 36, abra lá.
João 18:36. O meu reino, Jesus disse, não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, os meus anjos, inclusive os anjos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E Jesus fala lá em João capítulo 17, também, verso 13. Olha aqui, ó. Verso 16, vai. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus insiste nisso. Não é do mundo. Você não é do mundo. Fala assim, eu não sou deste mundo. Se você falar que é desse mundo, tem um príncipe em cima de você. Pronto. Ah, mas lá diz também que no verso 15, que não peça que os tires do mundo, sim, mas os livres do mal. Porque o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. O mundo está no maligno, porque o mundo é dominado pelo maligno. O mundo tem o espírito dele, por isso que não dá para ser morno. Ou o cristão é firme com Jesus, fantasticamente firme, ou ele é frio, está em repouso. É mais fácil depois de aquecê-lo do que ser morno. Morno é aquele que acha que está quente e não está. Deus vai vomitá-lo. Está lá em Apocalipse 3, 14 em diante, 16 principalmente. Vocês entendem? É sério isso. Então eu preciso ser firme com ele e largar o mundo. Ah, mas pastor, eu amo tanto as coisas, eu gosto tanto de uma vitrine com os sapatos. Vai lá, não tem problema. Fala para o seu marido pagar, um namorado pagar, mas o seu coração está lá em cima. Aleluia. Aprenda a desenvolver as coisas invisíveis em primeiro. Isso ninguém ensina ninguém. Precisa amar a Cristo e tudo será acrescentado. Hoje eu peguei outro caso de manhã. Uma cristã não muito firme, está meio desviada. Só chora 6 meses porque morreu a irmã. Eu falei, escuta, a Bíblia fala, não choreis pelos que já dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso está em 1 Tessalonicenses 4:13. Então, ela começou a falar, vamos, eu orei com ela, no consultório, e senti que Deus tocou ali. Então, alguma atitude, faltou 6 meses, ninguém orou com a moça. Só que não tem ninguém naquela empresa, uma empresa famosa. Sabe que na família não tem ninguém, se dizem evangélicos? Então, é preciso atitude espiritual, é preciso buscar as coisas de cima, irmãos. É ter visão sobrenatural. É o que eu quero passar para vocês, é difícil, mas é o fundamento. É bênção para vocês. É vida eterna. 1 João, capítulo 2, abra lá. Que silêncio, viu? Quando é o Jairinho que prega, todo mundo... O pastor Lenilton, ninguém quer saber de nada. 1 João, capítulo 2. Não tem problema. Estou fazendo a obra de Deus. Que linda, que serva de Deus. Eu fiquei surpreso com essa menina, é uma bênção. Olha 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque uma coisa é estar no mundo, outra coisa é amar o mundo. Uma coisa é ter dinheiro, outra coisa é amar o dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o ter dinheiro. Posso ter dinheiro hoje, amanhã não ter, glória a Deus, depois pega de novo e assim vai, você trabalha, você ganha. Aleluia. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao mundo é a raiz de todos os males. Eu tenho que estar no mundo, viver no mundo, pregar no mundo, até usufruir do mundo, sem amar o mundo. Olha aqui, ó. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e o seu desejo, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Jesus quer que vocês permaneçam para sempre. Que a vida passa, a vida é curta, não compensa. Os que têm mais de 40 já fizeram uma reflexão da sua vida, falaram, já foi 50% do tempo. E agora? Não é? Os que já estão com mais de 60, 70, já foi uma boa parte. E agora? Que nem um saquinho de amendoim que você vai comendo, no começo nem desfruta, depois fala, meu Deus, tem pouco agora.
o chocolate Lindt, que é mais tristeza quando está acabando o chocolate Lindt. Só tem 2, 3 bolinhas. É que nem a vida. No começo você nem desfrutou direito, mas agora você quer desfrutar. O desfrutar é Jesus, porque lá a alegria não acaba. Lá a alegria não acaba. Romanos capítulo 8. Abra lá. Glória a Deus. Romanos 8. Estão perguntando coisas aí? Não. Isso. Romanos 8. Olha aqui, ó, no verso 19. No verso 18, desculpa. Porque para mim tenho por certo, diz Paulo, para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quer dizer, não existe proporção. O que você sofre hoje nem se compara com a bênção do futuro. Então, quando vier o sofrimento, a luta, você fala, vai passar, dá glória, vai passar. Obrigado, irmão, não precisa mais não. Vai passar, vai passar. Glória a Jesus, dá glória a Deus, dá glória, vence com glória. A glória aumenta a tua fé, a fé te faz fazer da glória. O glória a Deus te faz sobrenatural, porque só glorifica os filhos de Deus, como está lá em 1 Coríntios 12. Ninguém glorifica a Deus se não for pelo Espírito. E ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então você dá glória a Deus na tribulação. Aquilo estoura o poder das trevas. Porque todo o mal não vem de Deus, vem do mal. E só tem uma maneira de você vencer o mal, com Jesus. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3 fala isso. Verso 8, se não me engano. Amém, queridos? Então, amados, a palavra hoje é rápida, mas eu quero que vocês agora tirem as dúvidas. Perguntem. Me perguntaram outro dia, é possível tomar ceia se não é batizado? Se não frequenta a igreja? Eu falei, para que se a ceia é celebração da igreja? Não frequenta a igreja, não tem que tomar ceia. Se não batizou, também não tem que tomar ceia. Porque a ceia é uma celebração, uma comemoração do corpo em unidade de Cristo, do corpo místico, espiritual, que já está ressuscitado, sentado nos lugares celestiais. Só se assenta nos lugares celestiais quem é batizado. Quem não é batizado não se assentou nos lugares celestiais. Não é bom nem expulsar demônio quem não é batizado. Pode levar um couro do diabo, uns tapinhas de Satanás. Sabia disso? É verdade? Então, pode apanhar, porque não está no mundo espiritual acima das trevas. Só vai estar depois do batismo. Depois do batismo, você tem autoridade para vencer o mal. Mesmo assim, aprenda, vai crescendo, porque uma criança às vezes perde para um inimigo, não é fácil. Então é bom que vai crescendo na graça, no conhecimento, no poder de Deus. Amém, queridos? Essa é uma pergunta que me fizeram sobre ceia. Se tem nexo tomar ceia, quem não é batizado? Não tem. Mas se tomar acontece nada? Não acontece nada. Para ele é uma janta, provar um pão. Agora, para quem é de Jesus, é celebração do corpo de Cristo e traz cura espiritual. Porque Jesus falou, a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente bebida. Então produz vida, produz saúde espiritual, a ceia do Senhor. Aí quem não toma a ceia, que fica em casa, está fraco e não tem a vida eterna. Não sei porque eu estou falando isso. Tem um endereço, João, capítulo 6. Estou com Parkinson já. Vamos lá, João capítulo 6. Olha aí, Fabinho. João capítulo 6. Eu fico tão assim quando o Espírito fala, que eu sei que é de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Olha aqui, verso 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quem não come e não bebe não tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Quer ser ressuscitado? Tem que vir para a igreja tomar ceia? Sim. Que tem gente que fala assim, não vou para a igreja, só pede dinheiro. Está errado. Está errada essa visão. Esquece isso. Busca as coisas espirituais, invisíveis. Se assente na mesa do Senhor. Se alimente da carne e do sangue para ter vida eterna e você ser ressuscitado.
Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quer permanecer em Cristo, tem que tomar ceia. Não tem jeito aí. Uma resposta que eu estou dando para quem já é convertido e já se batizou. Quem não se batizou, vou tomar a ceia. Não muda nada na sua vida. Alguma pergunta a mais? Fala. As crianças devem tomar ceia? Pode tomar ceia? Então, se uma criança está com vontade na hora, pode, mas para ela não tem um significado, porque ainda ela não está celebrando. Agora, por outro lado... Na igreja que a gente era, alguns anos atrás, eles ensinavam as crianças a tomarem ceia. Sim. Aí tinha o culto kids, aí tinha o momento da ceia, que era no mesmo culto de ceia dos adultos e tal. Não está errado, sabe por quê? O que Jesus falou? Para as criancinhas, vinde a mim, porque delas é o reino de Deus. Não está errado, porque se das crianças é o reino de Deus, já estão no reino, certo? Mas depois que passam dos 12 anos, estão fora do corpo, continuam tomando ceia? Não, aí precisa se batizar. Então, quando crianças, não vejo problema, mas não é bíblico. A ceia é uma comemoração, uma celebração, diz Paulo, em 1 Coríntios 11, 10 e 11 ali, do corpo de Cristo. Amém? Quem mais quer falar? Mas eu não proíbo crianças, não. Vai para o inferno, nada disso. Vai para o inferno quem é do diabo. Fala. Quem levantou a mão? Isso, irmã. Pastor, eu queria saber a respeito do 1 Coríntios 15, 12, que fala que nós ressuscitaremos. Eu creio que essa passagem os espíritas usam, né? Para 15, 12? Isso. Os espíritas usam para justificar a reencarnação. 1 Coríntios 15, 12, tem certeza? Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Não, mas ressurreição é você voltar lá na frente. Não é reencarnação. Porque os espíritos estão errados, tadinhos. Eu também já fui desse lado. Eu fui do outro lado. Eu fui expulso do espiritismo por contestar lá dentro. Arrumei encrenca lá dentro. Fui até armado no espiritismo uma vez. Lá na Maria Paula, Centro Espírita de São Paulo, em 1985, antes de conhecer a Cristo, eu era meio doido. Fui lá com o revólver nas costas, falei, quero ver quem o Espírito vai me desafiar aqui. Olha que loucura! Eu não era de Jesus. Verdade. Li o Evangelho dos Espíritos lá, li o Evangelho segundo o Espiritismo, li o Nosso Lar umas 3 vezes, tudo aquilo é, infelizmente, inverdade. Porque se eu tenho que subir na escala espiritual pelos meus próprios méritos, eu descarto o sacrifício de Cristo. E no Espiritismo, eles exaltam que você tem que ser bom para nascer melhor, para pagar os seus pecados. Ora, se eu tenho que pagar meus pecados, Cristo morreu de balde. Amém. E não é assim. Cristo morreu por mim para pegar os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado já não é mais domínio sobre nós. Acabou, porque Jesus já morreu por nós. Então, a salvação é pela fé. Abre em Efésios, capítulo 2, mesmo livro que nós estávamos lendo, que o meu santo é muito forte. Outro dia, a pessoa foi lá no consultório, doutor, é verdade que o senhor dá passe? Sim. Quem é o santo? Qual é o espírito? Eu falei, o chefe. O chefe. Ela é. Só que eu oro com autoridade e a pessoa fica livre. Sábado agora estava na minha tia, encostei nela, ela quase cai. Fui orar com ela aí me arrepiou todo, saiu todo o demônio, ficou feliz da vida. Falei, pronto. Efésios 2, que eu falei aqui, verso 7, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, então não é mérito meu. O Espiritismo tem esse erro que eu tenho que produzir coisas boas para colher aquilo que eu produzi. Não, olha aqui, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, verso 9, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, feitura é obra de arte, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então Deus prepara a obra e eu ando nela. Não eu faço o bem para me promover, não existe isso. Para poder ter uma reencarnação melhor. Eu vou voltar aleijado para pagar meus pecados. Essa é a doutrina espírita. O que aconteceu com aquele rapaz está pobre na rua, lambendo o vômito? Porque ele fez mal na outra vida. Não é verdade. Não é verdade. Não existe isso. Eu estou esperando uma visita dos meus antepassados que morreram, ninguém vem.
A tia Esther uma vez, tia Esther, ela não lembra disso faz 30 anos. Chegou uma menininha para ela lá no cultinho e falou assim: tia Esther, a vovó está vindo me visitar. A vovó tinha morrido, à noite, sentada na cama, lembra? Aí a tia Esther falou: filhinha, não é a vovó, é o diabo, é Satanás. Aí a criancinha obediente falou: é mesmo, tia Esther? É. Quando vier a vovó, você fala: te repreendo em nome de Jesus. Aí a criança falou: tá bem, não é isso? Passou um mês, a vovó voltou, o diabão lá, travestido de vovó. Porque o diabo se faz de anjo de luz, está lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, 14 ali. Aí a tia Esther, aí a criancinha lembrou da tia Esther, viu a vovó, falou: te repreendo em nome de Jesus. A vovó virou o lobão e ó, certo, tia Esther? Estou mentindo, tia Esther? É pura verdade. É isso, né? É isso mesmo. Aconteceu, tia Esther, eu nunca mais esqueci disso. 30 e tantos anos atrás, lá na Vila Mariana. Então, irmãos, está aí o espiritismo. A vovó, eu vi não sei quem, agora em alguns canais alternativos, que eu fico sondando as trevas. Eu vi lá um canal entretenimento, que tem lá um médium, falando da vida das pessoas. Já viram isso? Falei: meu Deus, canal alternativo, canal meu nome lá, canal pago lá. Fico olhando, falei: meu Deus, o médium, enganando as pessoas. Aí na hora de passar o crente, ele distribui lá o bilhetinho para pagar o dízimo, mas ninguém vai assistir mesmo. Aí o chapelão vende a chave de ouro a 300 mangos. Aí é difícil encher a igreja. Que pena. Fala. Eu vi um questionamento: aonde estava a bondade de Jesus quando ele falou para a oliveira seca? Como respondeu? Foi figueira, não foi oliveira. A figueira ali é a figura de Israel. Não é que Jesus não é bom, é que a figueira, as árvores na Bíblia são figura das nações. O jardim do Éden, já foi pregado isso, é um conjunto de nações. O cedro é o Líbano, a figueira é Israel. Quando Jesus passou e falou assim para a figueira: cadê o fruto? Não tinha fruto. Ele foi andar, passou, voltou depois de 3 dias. Cadê o fruto? Depois de 3 anos, cadê o fruto? Aí ele falou o quê? Seca-te. 3 anos Jesus pregou em Israel. 3 anos ele fez sinais e maravilhas no meio do povo. O que aconteceu com Israel? Não deu fruto. O que aconteceu? Secou a figueira. O povo de Israel acabou, ou seja, acabou como nação no ano 60 depois de Cristo. 70, que o coronel Tito invadiu e acabou com tudo. Aí a figueira se secou e eles andaram dispersos por quase 2000 anos entre as nações. Mas em Lucas diz assim, que a figueira, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando a figueira brotar novamente, saber que está próximo o verão. Era previsto que essa figueira seca ia rebentar de novo, ia ter o seu renovo, ou seja, ia voltar. E Israel voltou em 1948. Quando já está acontecendo isso, saber que está próximo o verão. Quando vier esse sinal, saber que o fim está próximo. Não passará essa geração sem que tudo aconteça. Ora, uma geração tem o quê? 80, 90 anos. Joga 80 anos mais 1948, dá 2 anos, 2038. 28. 90, dá 38. Até o ano 2040, tudo vai acontecer. Daqui a pouquinho. Entendeu? A geração de 48 para cá é a geração da figueira que brotou novamente. O povo de Israel voltou a ser nação novamente. O Estado de Israel voltou em 48. A figueira voltou a brotar, que Jesus tinha secado. Por 2000 anos eles não tinham terra nenhuma. Então voltou. Voltou é o sinal do fim do mundo. O mundo vai ter fim. Vocês pensam que isso aqui vai durar para sempre? A bomba atômica está aí. Estou aqui enriquecendo. Todo mundo falava em paz. Paz, que paz, coisa nenhuma. Estão enriquecendo mais urânio. E se estão enriquecendo lá no Oriente, você imagina o Trump que não tem de enriquecimento de urânio. E aquele coreaninho, não, como é o nome dele? O Kim Jong, que aquele homem não deve ter de urânio enriquecido. Só o Japão que não pode fazer nada, porque o Japão agora tem um pacto com os Estados Unidos. Não é isso? O Hirohito falou: chega. Depois das bombas atômicas, milhares e milhares de pessoas, o Japão está debaixo das asas dos americanos. Mas o Japão tem muita tecnologia. Fantástico. Por isso que eu tenho essa unidade com o Japão. Quero ir para lá logo, logo. Agora, só para ilustrar para os novos,
para dar um gostinho a mais. 2 Pedro, capítulo 3, abra lá. Olha aqui, ó. 2 Pedro 3. Olha só. Como é seu nome mesmo, irmãzinha? Nathalie. Olha só essa, Nathalie. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a quê? A arrepender-se. Então Deus está esperando, está postergando a volta de Jesus, porque Ele quer todo mundo convertido. Mesmo os crentes têm que se arrepender dos pecados, mudar de vida, virarem quentes, firmes, cheios de Espírito. Nós estamos conversando, o Fabinho falou, nos Estados Unidos tem muitas igrejas, mas a grande parte não tem um avivamento pleno. É ou não é? Falamos agora sobre o assunto. No mundo, nossa, você vai na Itália, aquelas igrejas lindas viraram só museu. Acabou. É só a sua aparência. Não existe mais avivamento. A igreja está morna sobre a terra. E Jesus espera o quê? O arrependimento. É longânimo. Está esperando. Longanimidade é a capacidade de suportar e esperar a mudança do indivíduo. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Ninguém espera. No qual os céus... Olha só o dia do Senhor, Nathalie. O dia do Senhor vem como? Os céus passarão com grande estrondo. Bomba atômica aqui, ó. E os elementos ardendo se desfarão. Na bomba atômica, as coisas derretem, os prédios desfazem, porque é 1 milhão de graus no centro, está aqui, ó. Os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Está aqui, ó, a descrição de uma explosão nuclear. Isso escrito quando? 50 depois de Cristo. Nem existia pólvora, não existia nem granada, quanto mais bomba atômica. Fala, meu. Vai acabar com fogo. Está escrito aqui, ó, verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem se reservam como tesouro e se guardam para o fogo. O mundo vai acabar em fogo, e o fogo nuclear. Pode escrever o que eu estou falando. Fala. Pastor. Oi. O senhor disse que vão saber quem é que lá no céu, certo? Sim. Tem, por acaso, a possibilidade de um casal continuar junto até mesmo depois da morte? Continuar junto? Se ele quer, eu creio que a tia Esther queira ficar com o pastor Olavo lá no céu. Ou não? Vamos lá. Ele está querendo saber se a pessoa, depois que morre, vai encontrar com o marido ou com a esposa lá. Olha, eu acho que eu vou encontrar com meu marido, porque ele é fiel a Deus de dia e de noite. Ele ora, ele tem visões, tem sonhos, e tudo se realiza de acordo com a vontade do Pai do céu. Então vamos encontrar com ele. Está aí. Agora, tem marido que não quer encontrar mulher. Aliás, tem marido que não quer encontrar mulher nem aqui, quanto mais lá. Verdade. Eu não sei porque casou. Não é verdade? Tem gente que não quer encontrar, fazer o quê? Tem casamentos que foram frustrados. Ah, mas por que acabou? Acabou para continuarem vivos. Ainda bem que acabou. Eu já vi casamentos que eram pugilatos, não eram casamentos. Cada dia era um arranhão, então é melhor separar. Eles senão se matam. Então não dá para continuar no céu. Lá de longe, glórias, amém. Amém? Mas Jesus vai salvar? Jesus vai salvar essa geração? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10, abra lá. 1 Timóteo 4, 10. Isso eu li para essa irmãzinha hoje, lá no consultório. Olha aqui, ó. Porque para isto trabalhamos e lutamos. 1 Timóteo 4,10. Para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Deus quer salvar todos, principalmente os fiéis. Há então diferentes níveis de salvação. São os galardões. Um vai ter um galardão de ouro, outro de prata, outro de bronze. Diferentes níveis, mas vai ter salvação. É o que está dito na Bíblia. Tem gente que jejua dia e noite, está na mortificação total, santidade máxima, vai estar lá pertinho de Jesus. Outros vão ficar lá longe, na geralzona lá atrás, assim. Mas está lá dentro, é o que eu falei, eu limpando o chão da tia Esther, está bom para mim. Dos japoneses, porque esses são santos também. Amém, irmãos? Aleluia.
Está respondido? O que mais? Adoro essas perguntas. Fala, irmã. Essa foi boa, você vai encontrar mulher lá no céu. Gostei dessa. Ele está preocupado se vai encontrar lá. Está preocupado. Fala, irmã. Só para contextualizar a pergunta, quando eu era do Rio, eu era de uma igreja que não tinha símbolos assim, sabe? Tipo de voto, essas coisas. E o único símbolo que tinha mesmo era da cruz vazia e o da ceia do Senhor, né? E quando eu vim para São Paulo, eu fui para uma igreja que meu marido já estava indo, em São Paulo antes de mim, e tinha muito essa questão do símbolo até do Antigo Testamento, o voto da mesma. Não que eu pode me lembrar, o voto do mesmizar, o voto do castiçal. Aí cada voto que você fazia era um símbolo que você adquiria. Mas isso não é necessário. Isso incomodava muito. Isso não é necessário, porque Jesus aboliu tudo isso na cruz, basta a cruz vazia. Está aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 3, verso 14, abra lá. Ixi, vou machucar o marido dela agora, com seus costumes. Não, tem gente que gosta desses símbolos, mas não é obrigatório, não tem nada a ver. Ó, 1 Coríntios 3, 14, fala que Jesus aboliu. 2 Coríntios, desculpa, eis que está o pastor Abner conosco, para me ajudar. 2 Coríntios 3, 14, ó. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Que sentido? O pessoal de Israel. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E com o Velho Testamento toda a simbologia do Velho Testamento. Então, os anjinhos lá da arca, a arca, os seus componentes, o castiçal, o candelabro, tudo isso aí acabou. Hoje há um só símbolo, a cruz. A cruz. É a realidade, não é mais símbolo, é a realidade. O resto, o símbolo acabou. Jesus aboliu, está escrito aqui. Cristo aboliu o Velho Testamento. Ah, mas tem igrejas que guardam lá, como é que fazem a festa dos tabernáculos, se veste todo mundo de judeuzinho, e tudo bem, mas não é bíblico. No Novo Testamento, não. Novo Testamento é crer, é graça, é o poder, é Jesus. Mas pode ser símbolos também do Velho Testamento, eu também já vi de símbolo da chave, né? Não que as pessoas sempre falam, não é idolatria da chave, mas é para você lembrar. Não, a Igreja Católica foi tanto assim que hoje está cheio de imagem para lembrar, só que não é bíblico. A Igreja Católica tem lá, você fala assim para o padre, mas e a imagem do Santo Antônio, para quê? Não é para lembrar, para lembrar. A imagem de Jesus, não é para lembrar, não precisa lembrar, está no meu coração. Agora, não, o chapelão tem a chave que você abre a igreja, para quê? A chave está no meu coração, a palavra. Ele quer regalar dinheiro para a igreja, glória a Deus, pede logo dinheiro, não precisa vender a chave. Mas tem pessoas que vivem disso, que gostam da fé materializada, tudo bem, não vou criticar, mas não é bíblico, Jesus nunca pregou isso. Jesus falava, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, de graça recebestes, de graça dai. Acabou. Aleluia. Amém? Não fique triste porque não tem símbolos assim, obrigatórios. Amém. Você está livre dos símbolos. Amém. Fala. Oi, querida. Glória a Deus. A paz. Quando o senhor falou de ousadia, eu tenho até uma coisa para colocar que aconteceu aqui no domingo da ceia. Porque eu fugi muito, eu às vezes não sou ousada. Deus fala muito comigo e eu às vezes fujo. E esse dia eu não fugi. Então o que aconteceu? O pastor está pregando, está falando da ceia, e aí distribuíram a ceia, e na minha frente tinha uma mocinha grávida, bem já grávida mesmo, devia estar nos 7, 8 meses. E ela não pegou nem o pão, nem o vinho. E aí eu olhei aqui e falei, nossa, mas por quê que ela não pegou, né? E aí eu comecei a ficar assim, inquieta. E Deus começou a falar comigo, eu não vejo pecado nela. Vai falar para ela. E eu falei, ai meu Deus, como? Eu nem conheço, não sei nem quem é. Aí nisso que Deus acabou de falar, que eu sei que foi ele, o pastor falou assim,
começou a falar, gente, Deus não vê o pecado, Ele já levou na cruz, Isso. é de Deus. Amém. É de Deus. Aí eu fui, abracei a moça, comecei a chorar, e ela começou a chorar junto comigo. E aí, depois que o pastor falou isso, ela levantou, foi lá e pediu para uma mocinha lá e ela tomou. Assim. Então isso é ousadia, e é ouvir a Deus, né? Isso. Isso é interessante o que a irmã falou, porque muitas pessoas pensam que por estar em pecado não pode tomar ceia. Mas a Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo e então coma desse pão e beba desse cálice. Então o examinar-se já é refletir o seguinte, Pai, eu não sou digno, porque eu pequei, discuti com tal pessoa, tive um pensamento ruim, tive uma atitude maligna. Porque muita gente fala assim, mas eu não pequei como aquele fulano, mas pecou de outra forma. Né? Tem gente que não adultera, mas afana as coisas. Tem os que não afanam, não adulteram, mas falam mal dos outros. Tem muitos que não tem nada disso, mas se acham os máximos, e também é pecado. Então, todos nós pecamos. Então, a análise prévia, irmã, faça o seguinte, Senhor, o teu sangue tem poder para me curar, para perdoar os meus pecados. Eu vou comer com a ousadia, tendo ousadia para entrar no santuário. Está lá em Hebreus, capítulo 10, abra lá. Hebreus, capítulo 10, olha aqui, ó, verso 19. Tendo, pois, irmãos, abra lá, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Olha a sua ousadia, irmã, que linda. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, aí a carne de Jesus. Quando eu como o pão de Cristo é a carne. Quando eu tomo o sangue é o vinho. Está vendo? E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha o batismo aqui lindo, você que vai se batizar. Corpo lavado com água limpa. Por isso que é importante o batismo. Está escrito aqui, ó. Purificação da consciência pela morte de Jesus e corpo lavado com água limpa. Fala. Oi, querida. Pastor, eu fui desde pequena eu sou da igreja, né? Então eu fiquei 18 anos na igreja e 17 anos em outra igreja. Tem 2 anos que eu estou na de alta. Eu sou um pouco velha. E o que acontece? Assim que eu me batizei com 18 anos na época. E aí o pastor, eu era numa igreja, já era bem tradicional na época, e eu lembro que ele falava assim, você, no dia da ceia, né? Você que não deu dízimo, você que olhou para a televisão, você que fez isso, você acha que você é capaz, você acha que você é digna de pegar o corpo, o sangue do Senhor e colocar, isso mexeu muito comigo, assim. E aí depois que eu batizei, como eu era desde pequena, eu não sabia como que era, né, na Santa Ceia. E eu me batizei com 18 anos, mas aí depois, uns 2, 3 anos depois do meu batismo, não é que eu me arrependi de ter me batizado. Eu fiquei com a consciência muito pesada, assim, meu Deus, eu não posso fazer nada por ter pecado, então eu nunca vou poder tomar a Santa Ceia. E por muitas vezes eu não tomei a Santa Ceia, como os meus amigos também da época não tomavam a Santa Ceia. E aí depois, de 18 anos, para 18 anos, eu fui uma outra igreja, e aí foi mudando. Mas mesmo assim, ainda hoje, eu tenho esse lado de peso na consciência, assim, sabe? Na hora que eu vou tomar ceia, meu Deus, mas eu fiz X coisas, será que eu posso tomar? Eu ainda tenho... Você foi traumatizado pelas obras mortas. Isso são obras mortas religiosas. Não posso cortar o cabelo, não posso rapar o braço. Tinha um pastor da Assembleia de Deus de Santos, na época do Otávio, a esposa dele, como é que é o nome? A Cecília falava que lá em Santos, ele falava assim para a mulher, abre o braço, se tivesse sem pelo, não podia tomar ceia. Devia ser um fedor só. Né? Um CC, cheiro de CC. Irmãos, entendeu? Tem depilação, tem televisão em casa. Olha, eu tive um paciente na Ford em 1990 e nada, muito bonzinho, homem de Deus. Aí conversa, eu até pensei que ele fosse pastor, já de tanto que ele conhecia a Bíblia, ele vinha conversar. Ele passava no médico que era comigo, só para conversar de Jesus. Aí um dia eu falei, como é que foi o seu batismo? Depois de 3, 4 anos, ele falou, não me batizei, pastor. Eu falei, como não?
Você conversa comigo há tantos anos, você é da Assembleia de Deus? Mas o pastor lá da Assembleia de São Bernardo era tradicional. Se tivesse televisão em casa, não podia batizar. E o filho dele, ele não assistia, mas o filho tinha. E o pastor não deixava ele se batizar. Ele falou, olha, vá para a nossa igreja que você vai se batizar. Então há muito erro de conceito. Se for assim, então, como é que olha só, é tão importante o batismo, que Deus pegou Filipe, lá em Atos capítulo 8, falou, Filipe, Atos 8, vai lá, Filipe, vai lá e entra na carruagem com aquele etíope, o eunuco da rainha de Candace lá. Vai lá, senta, que ele está lendo o livro de Isaías e você vai pregar o evangelho. E durante o caminho pregou ao etíope e falou assim, posso ser batizado? Aí o que Filipe falou? É lícito, se creres de todo o coração. Não perguntou se ele entrava na internet, não perguntou se ele assistia televisão, não interessa. Se eu creio, eu tenho que ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. A santificação é posterior. A santificação é depois. Se alguém for esperar a santificação para se batizar, nunca vai se batizar. Nunca. Porque a santidade é só no futuro, lá na frente. Porque Deus considera as coisas que não são como se já fossem. Então Ele olha para a gente, nós temos defeitos. Cada um tem seu pecado. Todos têm pecados ocultos, como diz Davi lá no Salmo 15. Expurga-me, ó Deus, os pecados que me são ocultos. Pecados que eu mesmo não conheço, mas Deus conhece. Pois então, Deus vai me santificar lá na frente pelo meu desejo. Então aquele que deseja ser santo, isso que importa para Deus. Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. O bom é que ele não quer fazer o mal, mas ele faz. Sem querer, por isso que ele precisa de Jesus. Porque se eu fosse santo total, para que Jesus viria? Ele mesmo disse lá em Mateus 11, o Filho do Homem veio para os enfermos e não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. Então, quem precisa de médico? Os enfermos espiritualmente, que somos nós. Precisamos de batismo, precisamos de ceia e de exortação dia a dia. Pode tomar ceia, pode tomar... Agora, lógico que não vai voluntariamente pecar, está lá em Hebreus 10, 26, né? Eu tenho que cada dia renovar, pela misericórdia do Senhor, a minha vida, amém? Quem mais? Está acabando, vamos lá. Fala. Eu conheço algumas pessoas que congregam numa igreja e o batismo ele tem uma preparação, como o senhor dá um ensino pra gente, né? Porque do batismo. E lá é assim, o pastor sente que a pessoa tem que se batizar, ele fala, ó, Deus está falando que você tem que se batizar, e não tem nenhum preparo em cima da palavra. Esse batismo, no caso dessa pessoa, quando ela se batiza sem o conhecimento da palavra, ele não é válido, certo? Eu creio que aquele eunuco recebeu de Paulo, tudo, do Filipe, tudo que era sobre o batismo. Por quê? Porque ele pediu, ele falou, o que me impede de ser batizado? Ele nem sabia que existia isso. Aí Filipe falou, olha, batismo é isso, é ressurreição. Batismo é renovação do espírito, batismo é libertação da carne, batismo é o chamado, é a chamada circuncisão do Novo Testamento. Batismo é isso, é nova consciência. 1 Pedro, capítulo 3, batismo é nova consciência. Olha lá, capítulo... Oi? Isso, que se não vira, a Bíblia falou tudo, se não vira um batismo da igreja católica, criança não tem consciência e é batizada. Você vai ser batizado, tá bom, entra na água de lá, vai para o carnaval. Não tem nexo, entendeu? Então, 1 Pedro, capítulo 3, diz assim, ó, aqui, verso 21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Então, batismo salva, está escrito na Bíblia, que é 1 Pedro 3, 21. Verdadeira figura vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, batismo produz o que? Boa consciência. É a consciência lavada com água limpa que nós lemos em Hebreus 10, 20 e 21 ali. Entendeu? Então, meu corpo é lavado. Eu sou o que? Perdoado. Onde acontece o perdão dos pecados? No batismo. Atos 2:38. Então, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E em Atos 22:16, o que disse Ananias para Paulo? Por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, batismo, primeira coisa do batismo. O que o batismo faz? Lava os pecados. Até o batismo, a pessoa não está perdoada. Porque o batismo efetua a realidade da lavagem dos pecados. Entendeu? Mas eu não tenho pecado, nunca matei ninguém. Mas você já nasce com o pecado original, como está em Romanos capítulo 5, verso 12. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Herdaram de Adão essa maldição. Não tem conversa. Entendeu? O antídoto é Jesus.
Ah, mas eu não quero Jesus, então vai para o Satanás. Tem a igreja do diabo aqui em Diadema. Tá boa a igreja de Satanás, está crescendo, vai lá com o diabo. Fazer o quê? Porque não tem onde ficar. Ou vou para Jesus ou vou para Satanás. Não tem como. Não adianta, mas o senhor é radical. É a verdade, depois de 35 anos, estou falando para vocês, de Bíblia. É o diabo ou Jesus, pronto. Vá para Jesus. Jesus falou, meu jugo é leve e suave. Vinde a mim, vós que estáis, né, cansados, oprimidos, que eu vos libertarei, eu vos aliviarei. Amém? Que mais? Que mais? Adoro essas perguntas. James, não tem pergunta, James? Cadê sua filhinha? Não veio hoje? Cadê? Ah, tá lá atrás, tá bom. Glória a Deus. Até minha filha Anne está aqui. Meu Deus, por isso que eu estou sentindo um vento forte. Alguma coisa estranha. O Espírito realmente está aqui hoje, tia Esther. Olha aí. A Anne está aqui. O que mais? Fala. Fala, querido. Boa noite. Eu queria falar do batismo, sobre o batismo do Espírito Santo. Isso. Como é que funciona? Isso. Bom assunto. Bom. Foi o Espírito que te tocou. Aleluia. O batismo do Espírito Santo, eu diria que é o maior fenômeno espiritual na vida do cristão. Ele sela a presença de Deus em você, porque é o Espírito que faz a obra do Pai na nossa vida. O Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Jesus falou que nós, em João 14, 21, fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e nós faremos nele morada. A morada é pelo Espírito Santo. Então, o batismo é, uma coisa é o Espírito estar perto de você, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Esse batismo, o batismo do Espírito é o enchimento do teu corpo, da tua mente, pelo Espírito Santo. Entendeu? Você nunca teve essa experiência? Nas águas, né? Então, vamos ter aqui, nós já tivemos muitas vezes lá em cima, faltou aqui embaixo. A semana que vem vamos falar sobre o Espírito Santo, você venha e vamos ter batismo. A senhora pode vir a semana que vem, tia Esther? Você venha, Abner. O seu papai vem, grande pastor Marcos. Venha, porque eu preciso deles, porque eles são... A tia Esther tinha uma salinha na casa dela, que todo mundo que entrava lá era batizado no Espírito Santo. Vou contar uma para você. Uma vez, tinha duas mulheres. Uma se converteu, vivia na igreja da tia Esther. Outra era comunista, da esquerda, e não cria em Deus. E ficou nervosa porque a irmã se converteu. Isso, se ela me corrige se eu estou errado. Aí a comunista foi lá, a irmã dela que era crente, vamos lá conversar com o pastor Olavo, vamos lá que ele vai te esclarecer na Bíblia. E foram lá para a casa da tia Esther. Chegou lá, o pastor Olavo pegou a Bíblia e pá na comunista, e 3 horas de Bíblia. Não, que é isso, que é aquilo, tá? Ela, não, eu não acredito e tal, e vai. Depois de 3 horas a tia Esther falou assim, vamos fazer uma coisinha, vamos lá na salinha fazer uma oração. Ela, vamos, né, já estou aqui, né, foi lá. A tia Esther pôs a mão na bolsa, foi batizada no Espírito Santo, com o comunismo e tudo. É ou não é, tia Esther? É verdade, para Jesus não há comunismo. Acabou, moça, se converteu poderosa. Então o Espírito Santo é tudo. Semana que vem nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Fala ainda. Pastor, eu queria saber se eu preciso ter muito conhecimento da palavra para ser batizada, porque às vezes eu fico me perguntando isso, nossa, mas eu não sei quase nada ainda. Mas aí que tá, você é um bebê na fé. A Bíblia fala que depois que você nasce espiritualmente, isso acontece no batismo, você vai desejando o leite para crescer. Então não é o contrário, eu preciso ter conhecimento para me batizar, eu preciso saber o mínimo, eu preciso entender o que está acontecendo, mas depois eu vou crescendo. 1 Pedro capítulo 2, abra lá, olha o que diz a Bíblia. Olha, estamos lá no Pedro já, vira lá, 1 Pedro, olha aqui, verso 2, capítulo 2, verso 1, ó, deixando pois toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, olha verso 2, desejai afetuosamente, quer dizer, com afeto, como meninos novamente nascidos, quer dizer, já nasceu. Quando que nasceu? Nas águas. Como é que uma criança nasce? Quando rompe a bolsa da mãe. Rompeu a bolsa, vem o nenê. Não é assim, Beth? Quem fez o seu parto? Glória a Deus! Eu tirei esse menino da mãe dele, irmãos, e o pai estava assistindo. Lembra? Que sangueira, não? Aquele mês de junho de 91, não foi isso?
Glória a Deus. Então, aí tiramos da bolsa das águas, nasceu o menininho. A mesma coisa no batismo. Na hora que você sai das águas, você sai que nem uma criancinha. Está aqui, ó. Como meninos novamente nascidos, desejam que o leite racional, a palavra boa que você está ouvindo aqui, para que por esse leite, vá descrescendo. O crescimento da criança depois que ela nasce, e não antes. Então, primeiro batismo, depois crescimento, que é o que vocês fazem aqui. Todos estão crescendo, inclusive eu. Inclusive é melhor que seja antes do que demorar a ser batizado. O batismo não pode ser postergado, porque batismo é sepultamento. A palavra batismo significa sepultar. Ora, se uma pessoa morreu para o mundo e quer viver em Cristo, ela tem que sepultar a velha criatura. A velha antiga, a criatura que era do mundão, tem que ser sepultada espiritualmente. E nascer a nova nas águas. Ora, um morto não pode ficar muito tempo sem sepultar, senão acontece o quê? Começa a cheirar mal. Tem gente cheirando mal, já se converteu faz tempo e não se batizou até hoje. Tem que se batizar. Fala. Oi, querido. Com relação a guardar o sábado, eu entendi que Jesus aboliu o Velho Testamento. Isso. Mas o que me deixa em dúvida é devido a ser um dos 10 mandamentos. Mas quem falou que os 10 mandamentos não foram abolidos? Essa é a minha Totalmente. A lei do Velho Testamento destruía a vida. Paulo fala, a lei leva a ira. Lê Romanos 7 em casa hoje. O Velho Testamento foi totalmente abolido. A lei era contrária a nós. Lá em Romanos fala claro. Abra lá em Romanos capítulo 7. Olha aqui, ó. Dá uma lida para o nosso irmão querido, como é o seu nome mesmo? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, isso mesmo. São os profetas menores. Romanos capítulo 7, olha aqui o que diz a Bíblia, olha aqui, ó. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então a lei me leva ao pecado, olha aqui, ó. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não te dissesse, não cobiçarás. Olha o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, quando eu me converto no corpo, eu morro para a lei. Olha aqui, ó. Para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Se eu continuar em Cristo, na lei de Jeová, na lei do sábado, eu não vou dar fruto para Deus, para Jesus. Está escrito aqui. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, verso 5, que são pela lei, operavam em nossos membros para dar fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei. Pode ler aí, livres do sábado, verso 6. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não da velhice da letra. Leia Romanos todinho hoje em casa, depois você me fala. Tá, a lei acabou. E Gálatas também. Olha quem defende o sábado, que perigo. Gálatas capítulo 5, abra lá. Esse é para Oséias, porque ele teve uma dúvida importante. E talvez em casa você tenha dúvida. Tem gente que no sábado não faz nem comida. Porque tem que guardar o sábado. O pastor Marcos uma vez ficou doente no hospital adventista, eu fui visitá-lo. Estava cheirando mal a ferida. Falei, pastor, o que aconteceu? Não fizeram curativo. Fui lá, a enfermeira estava lá assim, ó, fumando cigarrinho lá na recepção. Falei, filha, o que aconteceu? Não tem enfermeiro? Doutor, hoje é sábado. E nós fazemos só o que é necessário no pronto-socorro. O resto, não adianta. Fumando cigarrinho, assistindo uma televisãozinha, e o irmãozinho com a ferida aberta, que ele tinha pego lá no Piauí. Lembra disso? Então, problemas do sábado. Olha Gálatas 5, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Não me guarde o sábado, senão você está cancelando a graça de Cristo. Forte. Isso. O sábado hoje é o descanso em Cristo. Descansa no Senhor, em Cristo. O sábado é o repouso é Cristo, porque Jesus mesmo nunca parou de trabalhar. Ele falou assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o repouso do Velho Testamento não cabe no Novo. Porque Jesus falou, eu não paro de trabalhar, e nem o Pai. Então não tem nada a ver com o velho. Certo? Boa, não? Mais alguma coisa, irmão? Estão acabando. Nenhuma dúvida mais? Que bom. Mais uma aqui.
noite. Boa noite, irmão. Foi tratado sobre o batismo na Igreja Católica, quando é criança ainda. Isso influencia diretamente no batismo do Evangelho? Não. Se o batismo... Como é seu nome? Luigi. Isso, Luigi. Se o batismo, ele é nova consciência, que eu li lá em 1 Pedro 3:21. Se o batismo, está lá em Romanos capítulo 6, que eu li no começo do culto, ele é novidade de vida. Como é que uma criancinha recém-nascida, de meses, que não tem consciência, porque a maturidade do sistema nervoso só acontece com 2 anos. Por isso que criança não tem consciência. Ninguém consegue lembrar o que aconteceu no primeiro ano de vida, porque não havia maturidade neurológica, isso é neurociência, não é nem espiritual. Então não existe consciência, não existe espírito do homem para entender o que é certo e o que é errado. Tanto é que Jesus mesmo, quando era criança, ele teve que comer manteiga e mel para saber o que é certo e o que é saber errado. Está lá em Isaías, né? Manteiga e mel comerá até que saiba rejeitar o mal e receber o bem, e aderir ao bem. Então, conclusão, a criança não sabe o que é certo e o que é errado. Vai se arrepender do quê? Está perdoado dos pecados. Como? Mas foi batizada. Aquele símbolo de jogar água, se ela não tem consciência, não tem virtude alguma. Tomou um banho d'água. Eu, quando era do mundo, eu tinha uns amigos que falavam: Lenilton, quando estiver na UTI de criança, batiza as crianças vão ficar tudo pagãozinhos. Aí eu, no pronto-socorro, tinha criança passando mal, jogava água lá. Eu cansei de batizar no pronto-socorro. Depois que eu me converti, falei: mas que banana que eu fui. Mas e as crianças? Vão para onde? Vão para o inferno por causa disso? Não. Deus é bom. Lá em Romanos fala que, vamos dizer assim, aqueles que não conheceram a Cristo serão julgados pelas obras. Que mal tem uma criancinha? Vai para o inferno com Satanás, uma criança, Deus me livre. Fazer o que lá no inferno? Entendeu? Então, não tenha medo disso. Mas o que eu faço com uma criança? Apresenta-se para Jesus. Biblicamente, uma criança pequena tem que ser apresentada para que Deus guarde, para que o Espírito a cubra até quando ela rejeitar o mal e receber a Cristo. Entendeu? Pastor, talvez a dúvida dele seja se for batizado pela católica, a dúvida talvez seja que se for batizado pela católica, pode ser rebatizado ou batizado? Pode. Tem gente que já foi batizado na Batista e foi rebatizado. Tem gente que foi batizado na Batista, na Presbiteriana, na Congregação Cristã, porque lá, assim, passou na congregação, você tem que batizar o dele, senão você não é salvo. A Universal também. São igrejas sui generis, só eles são salvos. Desculpa, é verdade. Sabia disso? Congregação Cristã, se você não é, Silvinha? Congregação Cristã não aceita batismo da outra igreja. Tudo bem. Eu não creio, não penso assim. Que não é contra nós, é a nosso favor. Se a pessoa foi batizada e tem consciência da novidade de vida, quem sou eu para julgar? Agora, se a pessoa não se sente batizada, quantos nós não batizamos, né, Marcos, na nossa igreja antiga, que eram diáconos? O próprio irmão do Otávio, depois de 20 anos de crente, se batizou de novo. 15 anos, sei lá. O irmão do Otávio era diácono já. Então tem gente que já está lá na frente no ministério, presbítero, ouve uma palavra dessa e fala: não fui batizado. Quando eu fui batizado para ser... O Betão me contou que ele foi batizado para poder jogar na igreja batista, quando ele tinha 14 anos, que só podia jogar na igreja, basquete, sei lá, quem era batizado. Aí vou ser batizado para ir na igreja, para jogar na igreja. Que consciência é essa? Que vida nova é essa? Vocês entendem? Então a vida nova, o batismo é tão forte que ele vence Satanás. É muito forte. Então não é uma coisinha, vou batizar, vamos lá no oba-oba, não. Batismo, eu sempre falo, é o dia mais importante da vida do cristão depois do nascimento. Tirando o nascimento, é mais importante do que o casamento. Que tem casamento que não dura, mas o batismo é para sempre. Um só batismo. Um só Senhor, um só Deus, um só Pai, um só batismo. Efésios 4:5 ali. Amém, irmãos? Agora, o batismo é único, consciente. Se eu me batizei na católica e não lembro, tem que ser batizado de novo. Se eu me batizei na batista e fui para o mundão, fumar maconha, tem que ser batizado de novo. Porque aquele batismo não produziu mudança de vida. O batismo é sepultamento da velha criatura. O camarada sai de lá, vai para droga? Não pode. Percebeu? Para. No catolicismo. Os católicos se batizam adultos também. Batizam também. Quando a pessoa se converte ao catolicismo depois de grande, eles se batizam. E também o catolicismo crisma também.
para confirmar o batismo. Não está errado, só que não é um batismo bíblico. O batismo bíblico é imersão. A palavra batismo é imergir. Ninguém, quando vai sepultar, sepulta só a cabeça, sepulta o corpo todo. Então existe um fenômeno espiritual no batismo, onde o teu corpo recebe o revestimento, está lá em Gálatas 3:27. Então esse revestimento, eu creio que seja no mergulho, na imersão. Por isso que o batismo completo é por imersão. Amém? Tá tudo bem, irmãos? Semana que vem, batismo do Espírito Santo. Quem vai vir aqui semana que vem? Aleluia. Deixa eu ver quem não vai vir. Quem não vai vir? Não vai vir? Vai vir lá atrás? Vai vir, tá bom. Deixa eu ver quem não vai. Quem vai vir, levanta a mão. Vai vir, né, Gilmar? Então, você não vai vir? Você é oficial do exército, tem que vir. Homem da direita, extrema direita. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Pode. Deus abençoe, irmãos.